Salve, salve, rapaziada! Saudações biológicas para todos! Vamos que daqui a pouco as provas de vestibular já estarão batendo as portas juntamente com o Enem. E agora nesse vídeo a gente vai começar a falar de um assunto extremamente importante para tudo quando se pensa em vestibulares, a citologia. Isso mesmo, o estudo da célula, essa unidade tão fundamental da biologia que confere a todos os seres vivos a forma e a função que eles vão desempenhar. Podemos dizer que a célula é a estrutura básica de formação de qualquer ser vivo. Os seres vivos eles podem apresentar uma única célula, sendo chamados de unicelulares, ou apresentar uma infinidade de células, sendo chamados de organismos pluricelulares ou também multicelulares, como é o caso dos animais e dos vegetais. O primeiro a verificar uma célula, um protoplasma desprovido de vida, e que aliás foi quem cunhou o termo célula, mesmo não tendo visto uma célula viva, foi Hooke. Hooke, na verdade, verificou o protoplasma de rolha, de tecido suberificado, de suber de vegetal, que é um tecido de revestimento e que, devido à impregnação de uma substância no revestimento da célula, as células acabam morrendo. Então, o tecido que ele verificou foi tecido morto. O primeiro cientista a verificar células vivas foi o holandês Anton von Leeuwenhoek, que trabalhava com polimento de vidro de relógio e acabou fabricando as primeiras lentes de aumento, e a ele é atribuído a verificação dos organismos unicelulares pela primeira vez na história da ciência, sendo considerado atualmente como o pai da microbiologia. A célula é a menor unidade morfofisiológica dos seres vivos. Por que menor unidade morfofisiológica? Porque ela confere para um ser vivo a forma que ele tem e a função que ele irá desempenhar. Essa estrutura é tão importante e tem uma autonomia tão grande que um organismo pode ser formado por uma única célula e realizar quase que todos os processos que um organismo dotado de várias células também terá a capacidade de realizar. Pelo menos aquilo inerente às funções básicas de um ser vivo, como evolução, reprodução, atividade metabólica e composição química bastante específica. Vamos falar sobre os 3 modelos básicos de uma célula quando o assunto é vestibular: a célula bacteriana, a célula eucariota animal e a célula eucariota vegetal. Nesse vídeo nós vamos apenas introduzir o assunto célula, visto que é um assunto que demanda um tempo maior em razão dos seus inúmeros detalhes. No primeiro vídeo a gente vai falar quais são os componentes básicos de uma célula, depois a gente vai começar a especializar nessa estrutura falando da membrana plasmática, estrutura, composição, função e os mecanismos de transporte ou permeabilidade da membrana. Num terceiro vídeo nós iremos falar sobre o citoplasma, num quarto vídeo nós iremos abordar o núcleo celular e vamos terminar no último vídeo falando sobre ciclo celular e divisão celular, mitose e meiose. No chamado modelo operacional de célula, nós agrupamos 4 estruturas básicas presentes em qualquer tipo celular, independente se é uma célula procariota ou eucariota: a membrana plasmática, o hieloplasma, o material genético e os ribossomos. Esses 4 componentes, como eu disse, estão presentes em qualquer célula, seja ela uma célula procariótica mais simples ou uma célula eucariótica animal e vegetal, que são células mais complexas. No entanto, como a gente já teve a oportunidade de falar, as células procarióticas não vão apresentar alguns dos componentes de uma célula eucariótica, como as organelas membranosas, o citoesqueleto, a carioteca, que individualiza o núcleo, o nucleolo, a estrutura do ribossomo e alguns outros detalhes em relação ao genoma que são diferentes de uma célula procariótica em relação a uma célula eucariótica. No modelo de célula eucariótica animal, nós não iremos encontrar uma parede celular ou membrana esquelética que iremos encontrar em bactérias e em vegetais, mas não em organismos como animais
e protozoários. Esses organismos não vão apresentar uma membrana esquelética ou parede celular. Então, na célula animal, nós vamos encontrar uma membrana lipoproteica de revestimento. Numa próxima oportunidade, a gente vai falar somente da membrana plasmática em um vídeo. Iremos apresentar um núcleo individualizado por uma membrana nuclear ou carioteca, e no espaço entre a membrana de fora, que é a membrana plasmática, e a membrana interna, que é a carioteca, nós vamos encontrar uma região denominada citoplasma. O que nós encontramos no citoplasma? 3 componentes básicos. O hieloplasma ou citosol, que seria um gel, uma espécie de gelatina de preenchimento, composta principalmente por água, sais minerais e proteínas. Nós vamos encontrar embebido nesse gel as organelas ou orgânulos citoplasmáticos e ainda um alicerce, os vergalhões de estruturação, que seria o citoesqueleto, constituído por microtúbulos de tubulina, microfilamentos de actina e filamentos intermediários de queratina. Então, esses filamentos de proteína que compõem o citoesqueleto, eles irão agir da mesma maneira que os vergalhões de aço agem numa argamassa para a estruturação de uma pilastra de um prédio. Então, guarda aí, nós temos 3 componentes no citoplasma. O hieloplasma ou citosol, que seria o gel de preenchimento, que pode apresentar 2 regiões, uma região mais externa chamada ectoplasma ou plasma gel e uma região mais interna chamada endoplasma ou plasmasol. Embebido nesse gel de preenchimento, nós vamos encontrar inúmeras organelas citoplasmáticas e ainda nessa matriz nós teremos túbulos proteicos e outras estruturas proteicas que compõem o chamado esqueleto celular ou citoesqueleto. Nós temos 4 componentes principais no núcleo celular. A carioteca ou membrana nuclear, que seria a membrana que individualiza o conteúdo nuclear, separando aquilo que é do núcleo do restante do citoplasma. A porção de preenchimento do núcleo, denominada cariolinfa ou nucleoplasma, que tem uma composição muito semelhante ao hieloplasma, o material genético estruturado em uma cromatina composta pelo DNA associada a proteínas e o nucleolo, que seria uma região de acúmulo de RNA ribossômico. Nos próximos vídeos, nós vamos abordar cada uma das regiões da célula, com cada um dos seus componentes, especializando em funções e estruturação e deixando todo mundo cobra nessa área tão importante que é a citologia. Um grande abraço, aguarde os nossos próximos vídeos, tanto os vídeos de citologia e de outros assuntos importantes da biologia, a ciência do mundo vivo. Um grande abraço para todos, valeu!